Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o conteúdo dessa aula é referente ao período colonial da história do Brasil. Eu quero recapitular e colocar alguns tópicos importantes desse período. Bom, como vocês já observaram e já aprenderam, a história do Brasil, segundo a visão dos europeus que criaram o Brasil a partir dos seus interesses de dominação, essa história se inicia em 1500. Porém, de 1500 até 1530, como vocês já bem sabem, os portugueses eles não vão articular o povoamento por parte dos europeus, dos portugueses, no território brasileiro. E por isso esse período é conhecido como Brasil pré-colonial. Bom, a partir de 1530 até mais ou menos 1808, nós vamos ter o período da história do Brasil colonial, onde nós vamos ter um processo de povoamento por parte dos portugueses no Brasil. Mas esse processo de povoamento ele vai se dar de maneira bastante tímida, pois inicialmente os portugueses eles não tinham tanto interesse de vir para o Brasil, pois ainda não tinham descoberto metais preciosos aqui no Brasil. Então a galera que vinha para cá geralmente tinha algumas características. Ou eram pessoas que tinham capital para investir na fundação de engenhos, no loteamento de terras, desmatamento de mata, para conseguir ali plantar o açúcar. E ainda por cima, essas pessoas tinham que ter capital para comprar os escravos africanos que pouco a pouco vão ser inseridos dentro da lógica colonial já a partir da implementação do plantio do açúcar, certo? E nesse sentido, nós temos aí também como perfil desses portugueses que vêm para o Brasil, em alguns casos, pessoas aventureiras que não se sentiam presas ali ao conforto da família em Portugal, lazer e tudo mais. E tinham os casos de pessoas também que cometiam crimes lá em Portugal e às vezes surgia a proposta, para essa pessoa vir para o Brasil participar da ocupação do território brasileiro. Então a pessoa, já por tabela, ela conseguiria a sua liberdade. Mas, como eu falei, isso representa uma pequena parcela da sociedade portuguesa, pois ainda não existia a possibilidade de enriquecer intensamente de uma maneira rápida. A trajetória desses portugueses no Brasil seria uma trajetória desgastante. Os caras iriam se deparar com uma realidade totalmente diferente daquela que eles estavam acostumados em Portugal. Bom, os portugueses que vêm para cá, muitos deles vão cair na questão ali da indústria do açúcar, como ela dizendo, da empresa açucareira, onde nós temos o engenho do açúcar como principal atividade econômica. Essa questão do engenho de açúcar, do plantio da cana-de-açúcar, vai ser implementada quase que junto com o sistema das capitanias hereditárias, onde temos mais ou menos 13 lotes de terra no território português, onde cada um desses lotes vai possuir, ou vai ser possuído, melhor dizendo, por um donatário. Esse donatário, por sua vez, ele vai ter dois documentos que vão validar o direito dele usar aquela terra e, ao mesmo tempo, impor algumas obrigações dele para com o uso daquela terra. Nesse sentido, esse donatário possuía sobre sua mão a carta de doação e as forais, que é um ponto aí que vocês devem ficar atentos, estudar esses dois pontinhos aí a respeito desses documentos. Bom, os donatários, eles tinham como responsabilidade ajudar a povoar esses territórios, fiscalizar o território, a administração e tudo mais, fazer com que aquela terra dê lucro e ainda por cima proteger esse território das invasões estrangeiras. Como foi relatado, já foi estudado, muitas dessas capitanias hereditárias elas não vão obter sucesso, com exceção da capitania de São Vicente, que vai ter um certo povoamento e um certo sucesso com o plantio de cana-de-açúcar em alguns pontos, e a capitania de Pernambuco. Essa sim vai ser um sucesso, principalmente relacionado a essa questão do plantio de açúcar. Pouco a pouco, nós vamos ter aí
uma virada no pensamento da coroa portuguesa em relação às capitanias hereditárias, que foram iniciadas no ano de 1532. Bom, após mais ou menos 16 anos, nós temos a coroa portuguesa voltando atrás e pensando o seguinte: bom, esse sistema de capitanias hereditárias, de maneira isolada, sem uma fiscalização mais centralizada dentro da colônia, ele não está dando certo. Então a coroa portuguesa ela vai estipular o quê? Ela vai estipular a criação dos governos gerais, onde nós teríamos um representante da coroa portuguesa com auxiliares com a responsabilidade de fiscalizar os donatários e também, obviamente, seriam responsáveis pela captação dos impostos, pelo controle das invasões estrangeiras e o intermédio dos conflitos internos, principalmente envolvendo as questões já com os escravos que vinham da costa africana e as divergências das tribos indígenas que pipocavam por todo o território brasileiro, as diversas disputas entre essas tribos indígenas e os ataques de algumas tribos que estavam insatisfeitas com a presença do homem branco que vinha justamente prejudicando diversas culturas indígenas, enfim, esse tipo de assunto que nós já abordamos no último vídeo, certo? Bom, então, como nós já vimos, as capitanias hereditárias elas não dão certo, e isso fica muito claro no comparativo com o sistema de capitanias que foi aplicado em colônias menores e mais próximas a Portugal. Algumas ilhas ali, como a Ilha de Madeira, Cabo Verde, essas ilhas, elas possuíam um sistema de capitanias hereditárias e esse sistema deu certo. Esse sistema deu certo por quê? Os lotes de terra, eles eram infinitamente menores do que os lotes de terras do Brasil e ainda por cima, elas eram próximas a Portugal. Então os donatários, eles se sentiam motivados a administrar aqueles lotes de terra e eles tinham mais facilidade para fiscalizá-los. Já no caso dos donatários das capitanias hereditárias brasileiras, existem casos de donatários que nem sequer chegaram a pisar no território brasileiro. Obviamente, é legal a gente salientar que o nome das capitanias tem a segunda parte que é referente ao que? Hereditárias, ou seja, na carta de doação desses donatários, eles possuíam o direito de passar o seu lote de terra para os seus herdeiros, seus filhos e tudo mais. Bom, esses donatários agora eles teriam que conviver, como já disse, com o governador-geral a partir de 1548. Esse governador-geral, o primeiro deles vai ser o Tomé de Souza, que vai vir com a responsabilidade de trazer as primeiras missões jesuíticas que vão ter a responsabilidade de catequizar indígenas. Até porque, durante essa fase inicial ainda, existia-se a intenção de alguns portugueses, ou de boa parte dos portugueses, de escravizar os indígenas. Só que a partir do momento que os jesuítas entram na parada, a primeira lógica era facilitar o processo de dominação sobre os indígenas. Mas a partir do momento que esses jesuítas começaram a circular no território brasileiro, muitos desses jesuítas começaram a proteger os indígenas, a lutar pela não utilização do indígena como escravo. Então, ligado ao fato de que muitos indígenas morreram, ligado ao fato de que muitos indígenas conseguiram escapar ali dos grilhões dos portugueses, o que vai acontecer vai ser justamente o quê? Os jesuítas, o pessoal que vinha catequizando esses indígenas, eles vão bater muito firme nessa questão de não usar o indígena como escravo. Então, pouco a pouco, nós vamos ter a utilização dos escravos que eram capturados na costa africana, algo que já acontecia a um período bem anterior a essa chegada dos jesuítas. Já existia um comércio de escravos que eram direcionados para a Europa, por exemplo, ou para aquelas ilhazinhas que eu citei há pouco nesse vídeo. Então, já existia-se a comercialização do escravo africano e, quando acontece toda essa dinâmica, vão ter comerciantes de escravos que vão apoiar essa proibição da utilização do escravo indígena para facilitar o seu lado, facilitar a questão da venda do escravo africano no território brasileiro. Então, pouco a pouco, vai se intensificando cada vez mais a utilização
né, de escravos de diversas regiões da costa africana, causando esse verdadeiro caos que nós já sabemos, que é você tirar pessoas das suas regiões, né, onde elas estão inseridas numa sociedade, numa família, numa cultura, e você tira toda a possibilidade, né, ou boa parte da possibilidade dessa pessoa manter a sua identidade intacta. Você prejudica muito essa pessoa moralmente, psicologicamente, e ainda por cima, quando ela chega, aliás, durante toda a viagem ela já passa por um processo, né, de degradação física, e isso se intensifica, né, a partir do momento que ela é direcionada a determinadas regiões do território brasileiro, onde ela vai estar sendo utilizada diretamente para o trabalho escravo. Num primeiro momento, uma das maiores utilizações do escravo africano foi justamente a questão da lavoura, mas pouco a pouco nós vamos ver, né, a utilização de escravos africanos para vários outros tipos de trabalhos dentro do Brasil. Bom, então existe uma lógica comercial por trás também, isso é um ponto da gente ficar atento, né, para a gente trabalhar essa questão da escravidão também, certo, galera? Então, dando sequência, os governos gerais são implementados, o Tomé de Souza traz os jesuítas para cá. Os jesuítas não são somente responsáveis pela catequese, mas muitos desses jesuítas vão ser importantes para a formação de vilas, cidades. É o caso, por exemplo, de São Paulo, que vai ser fundada pelo Padre de Anchieta, que chega ao Brasil já durante, né, o segundo governo geral, o governo do Duarte da Costa. Nós temos casos de criação de outras cidades, que inclusive são capitais de estados, como é o caso de São Paulo, né? Nós temos São Luís, no Maranhão, por exemplo, que é mais um ponto aí, né, para explicar essa importância dos jesuítas na formação das cidades, né, e aldeamentos Brasil afora, certo? Bom, então a responsabilidade dos governadores gerais era controlar esses indígenas, os conflitos internos, era também controlar as invasões estrangeiras, algo que vai ser bastante complicado para esses governadores gerais, principalmente os dois primeiros, o Tomé de Souza e o Duarte da Costa, eles não vão conseguir resolver. Só o Mendes Sá mais adiante vai conseguir, né, uma grande vitória contra as forças estrangeiras, que é justamente a expulsão dos franceses da região, né, do Rio de Janeiro. Paralelo a isso, de quebra, durante esse governo do Mendes Sá, nós temos a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Então, o fruto, daquela guerra entre a França Antártida e os portugueses vai ser justamente a criação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Certo, galera? Bom, só para a gente fechar, esses governadores gerais, como eu já disse, eles tinham ali, pessoas que estavam subordinadas a eles, e essas pessoas tinham funções específicas que eram muito importantes para a administração do território brasileiro. No caso, nós temos o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. Capitão-mor, responsável pela segurança, defesa do litoral brasileiro. No caso, o ouvidor-mor, esse seria responsável pela questão do julgamento. Esse era, como o nome já diz, ele escutava as pessoas para tirar um juízo, dizer quem está certo e quem está errado dentro dos conflitos internos dentro da colônia. E por último, o provedor-mor é justamente aquele cara que é responsável pela questão da captação dos impostos. Ele vai auxiliar o governador-geral na questão financeira. De certa forma, o provedor-mor é uma espécie de tesoureiro, né, galera? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido essa trajetória das capitanias hereditárias e os governos gerais. Eu citei os 3 primeiros governos gerais, mas o Brasil ainda vai durar um bom tempo com esse modelo de governos gerais, porém nós temos uma pausa. Essa pausa, ela acontece durante a União Ibérica, onde Portugal e Espanha se tornam um só a partir de 1580, durando até 1640. E esse processo da União Ibérica é muito importante da gente ficar atento, porque existem vários pontos a serem abordados dentro desse período que são importantes para a trajetória do Brasil ainda durante o período colonial. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e só, para fechar, acompanhe a agenda digital de vocês e também
acompanhem os nossos roteiros de estudos. Até a próxima, galera!